Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem um estudo que é literalmente um divisor de águas. Sabe aquelas tarefas manuais que a gente considera chatas, ou aquela rotina que acabamos fazendo no piloto automático? Bom, a nossa ideia hoje é descobrir como transformar tudo isso numa ponte para conectar com energias bem mais sutis e elevadas. O material que vamos destrinchar agora é um convite maravilhoso para despertar um lado invisível nosso, que com a correria e o barulho do dia a dia, a gente até esquece que existe. Então, bora direto para o que interessa. A gente vai começar entendendo o que é esse lado invisível e como identificar de verdade um impulso superior. Depois, vamos ver como transformar um simples trabalho manual em meditação, explorar um conceito incrível chamado método do arquipélago e, por fim, descobrir como lidar com aquelas dúvidas teimosas que aparecem no meio do processo. Vamos nessa? Dando o pontapé inicial, reconectando com o desconhecido e despertando de vez o lado invisível. Para a gente entender isso a fundo, o primeiro passo é reconhecer que a humanidade focou tanto no mundo material e externo que acabou perdendo o contato com as forças invisíveis da criação. E aí, de onde vêm os sinais desse lado oculto? A nossa fonte traz um conceito brilhante chamado de mônada. Explicando de um jeito simples, a mônada é o nosso núcleo espiritual mais profundo, aquela essência que representa a realidade invisível de onde todos nós viemos. E para ilustrar como ela tenta se comunicar com a gente, o texto original usa metáforas incríveis como luzes brilhantes no céu ou até mesmo naves espaciais. Mas calma, o autor explica de forma super neutra que não precisa ficar olhando para o céu esperando um disco voador. Essas imagens são só representações de sinais internos, uns toques bem sutis do desconhecido tentando chamar a nossa atenção para algo muito maior. E o mais legal dessa visão toda é que a gente não precisa fugir da civilização ou largar tudo para morar numa caverna. Pelo contrário, o invisível está sempre presente, bem aqui agora mesmo. A grande questão é que a gente simplesmente parou de prestar atenção. A ideia não é escapar dos nossos compromissos, mas sim acordar para essas energias que já estão circulando nas atividades mais simples do nosso dia. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente consegue identificar esses sinais no meio de tanto barulho e tanta confusão na nossa cabeça? Para sacar se um sinal é genuíno ou se é só distração, a gente precisa notar um contraste gigantesco. Pensa nas nossas reações mentais e instintivas normais. Elas são barulhentas, muito exigentes, estão sempre atrás de resultados que a gente já conhece e estão super amarradas nas coisas materiais. Agora, os impulsos superiores são o exato oposto. Eles são extremamente sutis, delicados, muito rápidos, quase como um sopro, e vêm de um lugar muito além da mente lógica. Se a gente tenta agarrar ou analisar demais com a razão, eles simplesmente somem. É preciso cultivar um estado de pura receptividade tranquila para conseguir notar. E adivinha qual é um dos melhores lugares para praticar essa atenção? No nosso dia a dia, transformando o trabalho manual numa meditação de verdade. O material traz uma historinha muito bacana e real que ilustra isso perfeitamente. Imagina um artesão na oficina dele focado em construir um objeto simbólico, tipo um duende ou um incensário. Ele está lá trabalhando e de repente, de um jeito totalmente inesperado, bate uma intuição claríssima de que ele deveria simplesmente parar aquele trabalho. Esse é o exemplo mais perfeito de como a intuição funciona na prática. Ela chega de mansinho, silenciosa e quebra aquela inércia do trabalho mecânico, trazendo um direcionamento que vem lá de cima. Para a gente já colocar a mão na massa, o texto nos dá 3 exemplos práticos e super concretos de como substituir nossas velhas reações por esses impulsos superiores. Primeiro, na hora de fazer algo manual, tipo mexer no jardim ou arrumar a casa, deixe a ação fluir, sem ficar pensando obsessivamente em cada detalhezinho. Segundo, tenha a coragem, a prontidão de interromper uma tarefa no exato momento em que uma intuição pedir uma pausa. E terceiro, quando for ler um texto, tente fazer pausas naquelas palavras que parecem ter uma energia diferente, em vez de ler correndo só para acumular informação intelectual. E essa pausa consciente na leitura nos leva para uma técnica fantástica para expandir a nossa energia interior, o método do arquipélago. Essa técnica maravilhosa para silenciar a mente funciona em 3 passos simples. Passo 1. Quando estiver lendo algo reflexivo, a ideia é achar um ponto focal, uma frase ou um mantra que faça sentido para você sem precisar de muita explicação lógica. Passo 2. Pare e simplesmente sinta a energia dessa frase. Nada de tentar analisar. E o passo 3. Depois de firmar essa conexão central, volte e leia o que vem imediatamente antes e depois no texto. Desse jeito, aquela energia que começou num pontinho só se expande pelas outras palavras, criando uma rede de compreensão muito maior e totalmente silenciosa. Então, o pulo do gato aqui é a mudança radical na estrutura dos nossos pensamentos. Em vez daquela mente cheia de blocos lógicos rígidos e barulhentos, a gente cultiva dentro dela um verdadeiro arquipélago com pequenos centros de força e energia espalhados.
Isso pega uma leitura comum e transforma numa meditação super profunda, sintonizando a mente direto com o plano invisível. Claro que, na prática, a nossa mente vai tentar resistir. Por isso, a gente precisa saber como ajustar as coisas e lidar com as famosas dúvidas. Olha só que conceito libertador a fonte nos traz. A dúvida não significa, de jeito nenhum, que a intuição estava errada. Ela é apenas um subproduto mecânico da própria mente. Pensa assim, o impulso superior nasce além da mente. Quando ele cruza o nosso campo de pensamento formal, a mente tenta enquadrar aquilo usando as regrinhas lógicas e materiais que ela conhece. E como ela não sabe decodificar o invisível, a tela azul dela é exatamente gerar a dúvida. É só uma resposta do sistema falhando em processar algo que não pertence a ele. E para driblar isso sem estresse, a gente tem um roteiro prático em 4 etapas. Passo 1, reconheça que a dúvida é puramente uma criação mental e não uma verdade irrefutável. Passo 2, não brigue com ela, nem tente argumentar na sua cabeça. Passo 3, simplesmente deixe a dúvida de lado, permitindo que ela exista sem dar palco ou energia para ela. E o passo 4, suavemente redirecione a atenção para se reconectar com aquele impulso sutil e delicado que começou tudo. A regra de ouro revelada aqui é muito direta. Nunca lute contra sua mente. Tentar rebater as dúvidas mentalmente só gera mais atrito e mais ruído, o que acaba abafando completamente a voz da intuição. Ao escolher só deixar a dúvida passar de lado, a gente abre espaço para o lado invisível atuar como um guia totalmente pacífico. Para amarrar tudo que a gente desbravou hoje, o nosso guia invisível não é algo que a gente precisa buscar em outro planeta ou num retiro nas montanhas. O mundo mundano, com todas as tarefas repetitivas, trabalhos manuais e responsabilidades de casa, é o terreno perfeito e totalmente compatível com as intuições mais elevadas, desde que a gente esteja disposto a dar aquela leve silenciada na mente. O que nos leva a uma reflexão final muito poderosa. Se os impulsos superiores e esse lado invisível estão sempre presentes, tão disponíveis até mesmo quando a gente está regando as plantas no ato simples do cotidiano, o que de fato está mantendo as engrenagens dos nossos pensamentos tão amarradas ao chão? Deixo essa provocação no ar para inspirar a busca por esse silêncio em cada pequena coisa do dia de quem nos acompanha. Foi sensacional explorar tudo isso hoje. Até a nossa próxima análise.